Alguma vez você se perguntou por que tantas pessoas adoecem durante o mês de abril? As estatísticas não mentem. Segundo dados recentes, os casos de doenças respiratórias aumentam em 25% durante este mês, e isso não é casualidade. A transição sazonal, as mudanças de temperatura e o enfraquecimento do sistema imunológico criam a tempestade perfeita para que as doenças ataquem nosso corpo. Mas, e se eu lhe dissesse que existe um texto milenar, escondido à vista de todos, que poderia ser a chave para protegê-lo durante esse período de vulnerabilidade? Um texto que tem sido utilizado por gerações para fortalecer não só o espírito, mas também o corpo. Hoje vamos nos aventurar em uma jornada fascinante para descobrir como o Salmo 91, conhecido como o Salmo da Proteção, poderia se tornar seu escudo mais poderoso contra as doenças que rondam durante este mês de abril. Não estamos falando de superstições ou de promessas vazias, mas de uma tradição espiritual respaldada por testemunhos históricos e, surpreendentemente, pela ciência moderna. Imagine poder enfrentar este mês com uma confiança renovada, sabendo que você tem à disposição uma ferramenta que ajudou inúmeras pessoas através dos séculos. Isso é o que vamos explorar hoje, o poder transformador do Salmo 91 e como você pode incorporá-lo em sua rotina diária para se proteger das doenças que chegam com a primavera. Os salmos têm sido durante milênios muito mais do que simples textos poéticos. Na tradição judaica e cristã, esses cânticos sagrados serviram como orações de cura, proteção e fortaleza espiritual. Desde os antigos mosteiros até os lares modernos, os salmos foram recitados em momentos de crise, doença e necessidade, transmitindo esperança e consolo àqueles que os pronunciam com fé. Entre todos os 150 salmos que compõem este livro sagrado, há um que se destaca particularmente por seu poder protetor: o Salmo 91, conhecido ao longo dos séculos como o Salmo da Proteção ou o escudo contra as adversidades. Esse texto tem sido utilizado em momentos de epidemias, guerras e perigos desde tempos imemoriais. O que torna este salmo especial não é apenas sua beleza literária ou sua profundidade teológica, mas a promessa específica que contém: proteção contra as doenças e os perigos. Em um tempo como abril, quando as mudanças sazonais colocam à prova nosso sistema imunológico, essa antiga sabedoria pode ser mais relevante do que nunca. Durante os próximos minutos, vamos juntos explorar a história deste salmo, seu significado original, as evidências históricas do seu uso como proteção contra doenças e como você pode incorporá-lo em sua vida diária para fortalecer não apenas seu espírito, mas também seu corpo. Também veremos como a ciência moderna está começando a entender os mecanismos pelos quais a fé e a oração podem impactar positivamente nossa saúde física. Você está pronto para descobrir uma sabedoria ancestral que pode transformar sua experiência durante este mês de abril? Acompanhe-me nesta jornada de descoberta e proteção. Abril é conhecido por muitos como um mês de renovação e mudança, mas para milhões de pessoas também representa um período de vulnerabilidade para a saúde. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, as mudanças bruscas de temperatura características desta época do ano podem causar um aumento significativo nas doenças respiratórias, alergias e outros mal-estares. Os estudos epidemiológicos realizados em diferentes regiões mostram padrões consistentes. Durante o mês de abril, os sistemas de saúde registram um aumento médio de 22% nas consultas relacionadas a doenças respiratórias. Esse fenômeno não é aleatório, mas está diretamente relacionado com as mudanças ambientais próprias da transição entre as estações. O Dr. Miguel Hernandes, especialista em medicina preventiva, explica: durante abril, nosso corpo enfrenta um duplo desafio. Por um lado, as mudanças de temperatura enfraquecem nossas defesas naturais. Por outro, a proliferação de pólen e de outros alérgenos aumenta consideravelmente, criando uma tempestade perfeita para nosso sistema imunológico. Essa realidade é refletida em testemunhos de pessoas que,
ano após ano, enfrentam esses desafios de saúde. Maria Gonzalez, uma professora de 42 anos, compartilha sua experiência. Cada abril é como uma roleta russa para mim. Inevitavelmente fico doente, seja com uma gripe severa ou com alergias que me deixam incapacitada por dias. Já testei de tudo, desde medicamentos até remédios caseiros, mas parece que nada me protege completamente durante este mês. A história de Maria não é única. Inúmeras pessoas ao redor do mundo experimentam um enfraquecimento semelhante de sua saúde durante esse período, o que tem levado muitos a buscar alternativas além da medicina convencional para fortalecer suas defesas. É neste contexto que a conexão entre o bem-estar espiritual e a saúde física adquire uma relevância especial. Estudos recentes no campo da psiconeuroimunologia têm começado a lançar luz sobre como nosso estado mental e espiritual pode influenciar diretamente nosso sistema imunológico. O Dr. Robert Goldman, pesquisador da Universidade de Harvard, aponta: estamos descobrindo que a oração, a meditação e outras práticas espirituais podem ter efeitos mensuráveis em nossos níveis de estresse, inflamação e capacidade imunológica. Essa conexão entre o espiritual e o físico não é uma ideia nova. Ao longo da história, diversas tradições reconheceram o vínculo entre a saúde da alma e a do corpo. Na tradição judaico-cristã, os salmos ocuparam um lugar especial como textos que podem nutrir ambas as dimensões do ser humano. E é aqui que entra o Salmo 91, um texto que tem sido utilizado por milênios como um escudo espiritual contra doenças e adversidades. Para compreender por que este salmo em particular tem sido associado à proteção contra doenças, devemos nos aprofundar em sua origem, história e significado profundo. O Salmo 91, tradicionalmente atribuído ao rei David, embora alguns estudiosos sugiram que ele possa ser de um período posterior, ocupa um lugar único no livro dos Salmos. Não é simplesmente uma oração ou um cântico de louvor, é uma declaração poderosa de confiança na proteção divina diante dos perigos e doenças. Este salmo começa com palavras que têm ressoado pelos séculos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Desde sua abertura, o texto estabelece uma promessa clara: aqueles que buscam refúgio em Deus encontrarão proteção sob seus cuidados. O que torna este salmo particularmente relevante para o nosso tema é sua menção específica à proteção contra doenças. No versículo 3 declara: ele te livrará do laço do caçador e da peste devastadora. Essa referência à peste devastadora foi interpretada ao longo dos séculos como uma promessa de proteção contra doenças contagiosas e epidemias. Mais adiante, no versículo 6, o salmo continua: não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a destruição que assola ao meio-dia. Essas palavras foram especialmente significativas durante tempos de epidemias e doenças, oferecendo consolo e esperança àqueles que as recitam com fé. A origem deste salmo remonta aproximadamente ao século X a.C., embora alguns estudiosos sugiram que ele possa ser de um período posterior, possivelmente durante o exílio babilônico. O que é inegável é sua antiguidade e sua presença constante na tradição judaico-cristã como um texto de proteção e consolo. Na tradição judaica, o Salmo 91 é conhecido como Yosef Beseter, por suas primeiras palavras em hebraico, e foi recitado durante séculos como uma oração de proteção. Os rabinos do Talmud recomendavam-no especialmente para ser recitado antes de dormir, como forma de invocar a proteção divina durante as horas vulneráveis da noite. Na tradição cristã, esse salmo também é altamente valorizado como um texto poderoso de proteção. São Bento, fundador do monaquês ocidental no século VI, incluiu-o nas orações noturnas de seus monges. Durante a Idade Média, era comum encontrar pergaminhos com esse salmo pendurados nas portas das casas, como forma de proteção contra a peste negra e outras doenças. A tradução mais comum do hebraico para o espanhol preserva a beleza poética e a força do texto original.
Cada versículo está carregado de imagens vívidas que transmitem a promessa de proteção divina. A linguagem utiliza metáforas de refúgio, escudo e fortaleza para comunicar a ideia central: Deus como protetor contra todos os perigos, inclusive as doenças. Para compreender plenamente o poder deste salmo, devemos analisar com mais detalhes cada um de seus versículos, desvendando seu significado original e sua aplicação à nossa situação atual, especialmente em relação à proteção contra doenças durante este vulnerável mês de abril. O Salmo 91 é composto por 16 versículos, cada um carregado de significado e promessas de proteção. Vamos explorar os mais relevantes para a nossa busca de proteção contra as doenças. Versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Esses versículos iniciais estabelecem o fundamento de todo o Salmo: a relação de confiança com Deus. A palavra hebraica utilizada para habitar, yashav, implica permanência, não uma visita casual. Sugere uma comunhão constante, um viver continuamente na presença divina. A sombra mencionada evoca a imagem do deserto, onde a sombra é proteção vital contra o calor escaldante. Em termos de nossa saúde física, esses versículos nos lembram da importância de uma conexão espiritual constante, não apenas em momentos de crise. Estudos recentes em psiconeuroimunologia demonstraram que pessoas com uma prática espiritual regular tendem a ter sistemas imunológicos mais robustos. O Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, documentou como a prática religiosa regular está associada a níveis mais baixos de interleucina 6, um marcador de inflamação crônica. Versículo 3. Ele te livrará do laço do caçador e da peste devastadora. Este versículo contém uma promessa direta de proteção contra doenças. A peste devastadora, dever em hebraico, era um termo utilizado para se referir a doenças contagiosas e mortais. No contexto antigo, essas doenças eram vistas como um dos maiores perigos para a vida humana, juntamente com a guerra e a fome. O professor John Goldingay, especialista no Antigo Testamento, aponta que essa referência à peste teria ressoado profundamente em uma sociedade sem antibióticos nem hospitais modernos, onde doenças contagiosas podiam dizimar comunidades inteiras em questão de dias. A promessa de proteção contra essas ameaças invisíveis era, portanto, especialmente poderosa. Versículos 5 e 6. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a destruição que assola ao meio-dia. Esses versículos detalham a promessa de proteção contra diversos perigos, incluindo, especificamente, a peste que se propaga nas trevas. A menção de diferentes momentos do dia, noite e meio-dia sugere uma proteção constante e ininterrupta. O termo hebraico para peste aqui é novamente dever, a mesma palavra utilizada no versículo 3, reforçando o ênfase na proteção contra doenças. No pensamento antigo, acreditava-se que certas doenças atacavam especialmente durante a noite, enquanto outras eram mais prevalentes durante o dia. O Salmo promete proteção em ambos os cenários. A doutora Ellen Davis, teóloga e especialista no Antigo Testamento, comenta que esses versículos não prometem uma vida sem exposição a perigos, mas sim uma presença protetora em meio a eles. O salmista não está dizendo que não haverá perigos, mas que em meio a eles há uma presença divina que protege e sustenta, explica. Versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com a pedra. Esses versículos introduzem o conceito de proteção angélica, uma ideia que tem fornecido consolo através dos séculos. A imagem de ser carregado nas mãos para evitar tropeços sugere um cuidado meticuloso e pessoal. No contexto da saúde, podemos interpretar esses versículos como uma promessa de orientação e proteção em nossas decisões diárias. A professora Elaine Pagels, historiadora das religiões, observa que
Na antiguidade, os anjos não eram simplesmente figuras celestiais abstratas, mas manifestações concretas do cuidado divino na vida cotidiana. Versículos 14 a 16. Pois quando amou, eu o livrarei, pô-lo-ei em alto, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo conclui com uma série de promessas divinas diretas, incluindo libertação, resposta às orações, presença em tempos difíceis e uma vida longa e satisfatória. A promessa de longura de dias é particularmente relevante para o nosso tema de proteção contra as doenças. O rabino Jonathan Sacks, ex-grande rabino do Reino Unido, enfatiza que essa conclusão estabelece um princípio fundamental na espiritualidade judaica e cristã. A fé não garante uma vida sem dificuldades, mas promete que não enfrentaremos essas dificuldades sozinhos. A presença divina nos acompanha, especialmente nos momentos mais sombrios. Ao analisar estes versículos em seu contexto original, podemos apreciar como esse salmo tem sido considerado ao longo dos séculos como um poderoso recurso espiritual contra as doenças. A promessa não é de uma imunidade mágica, mas de uma proteção que opera dentro de uma relação de confiança com o divino. O linguista e estudioso bíblico Robert Alter ressalta que a estrutura poética do Salmo reforça sua mensagem de proteção. O texto utiliza repetições, paralelismos e um ritmo que cria um efeito envolvente, como se as próprias palavras formassem um escudo ao redor de quem as recita. A menção específica a pestes e doenças neste salmo não é acidental. No mundo antigo, onde a medicina era primitiva, as doenças contagiosas representavam uma das maiores ameaças à vida humana. O salmo aborda diretamente esse temor universal, oferecendo uma promessa de proteção divina que transcende as limitações da medicina da época. O fascinante é que, apesar dos avanços médicos modernos, continuamos vulneráveis a doenças, especialmente durante períodos de transição sazonal como o de abril. Nesse contexto, o Salmo 91 segue oferecendo não apenas consolo espiritual, mas também uma sabedoria que pode complementar nossas abordagens médicas modernas. Para entender mais plenamente o poder protetor atribuído ao Salmo 91, é esclarecedor examinar como ele tem sido utilizado ao longo da história, especialmente durante períodos de doenças e epidemias. As evidências históricas nos mostram um padrão consistente de recorrer a esse texto sagrado em tempos de crise sanitária. Um dos exemplos mais antigos documentados do uso do Salmo 91 como proteção contra doenças vem do século VI, durante a peste que assolou Constantinopla. Segundo relatos históricos, o imperador Justiniano ordenou que esse salmo fosse copiado e distribuído entre a população como forma de proteção espiritual contra a doença que estava dizimando a cidade. Durante a devastadora peste negra que arrasou a Europa no século XIV, matando 1/3 da população, o Salmo 91 adquiriu uma relevância sem precedentes. Registros históricos mostram que era comum encontrar pergaminhos com esse salmo afixados nas portas das casas ou carregados como amuletos pessoais. Os mosteiros beneditinos, que frequentemente funcionavam como hospitais durante esse período, tinham o costume de recitar esse salmo diariamente sobre os enfermos. A historiadora medieval Barbara Tuchman, em sua obra Um Espelho Distante, documenta como, em meio ao terror e à desesperança da peste, as pessoas se agarravam a qualquer promessa de proteção, e o Salmo 91, com sua referência explícita à peste devastadora, se tornou um recurso espiritual primordial. O uso deste salmo como proteção não se limitou à tradição cristã. Nas comunidades judaicas medievais, era prática comum recitar o Yoshev Beseter, nome hebraico do Salmo 91, durante epidemias. O rabino Moshe ben Maimon, conhecido como Maimônides, um dos médicos e filósofos mais importantes do século XII, recomendava a recitação deste salmo juntamente com práticas de higiene como medidas complementares contra a doença.
No século XVII, durante a Grande Praga de Londres de 1665, os registros paroquiais mostram um aumento na prática de escrever o Salmo 91 em pequenos pergaminhos que eram carregados próximos ao corpo. Samuel Pepys, em seu famoso diário que documenta esse período, faz referência a essa prática, embora com certo ceticismo característico de sua perspectiva protocientífica. Mais próximo dos nossos dias, durante a pandemia de gripe espanhola de 1918, que ceifou milhões de vidas ao redor do mundo, registrou-se um ressurgimento do uso do Salmo 91. Cartas e diários da época mencionam famílias que se reuniam diariamente para recitar esse salmo como uma forma de proteção espiritual contra a doença. A professora Elisa Smith, historiadora da Universidade de Oxford, especializada em respostas religiosas a epidemias, afirma: ao longo da história, observamos um padrão consistente de recorrer a textos sagrados, particularmente ao Salmo 91, durante crises sanitárias. Essa resposta transcende denominações religiosas e períodos históricos, sugerindo que satisfaz uma necessidade humana profunda de encontrar significado e proteção em tempos de extrema vulnerabilidade. Essas referências históricas não são meras curiosidades. Elas representam uma tradição viva que tem proporcionado consolo e esperança a inúmeras pessoas através dos séculos. A persistência dessa prática, através de diferentes culturas e épocas, sugere que, para além do seu valor teológico, o Salmo 91 tem funcionado como um recurso psicológico e espiritual significativo em tempos de crise sanitária. De uma perspectiva acadêmica, o uso do Salmo 91 durante epidemias tem sido objeto de estudo em diversas disciplinas. Teólogos, historiadores e antropólogos têm analisado como esse texto serviu como um ponto de ancoragem espiritual em momentos de caos e incerteza. O teólogo Walter Brueggemann, em sua análise dos Salmos como resposta a crises comunitárias, ressalta que o Salmo 91 representa uma afirmação de fé diante da evidência contrária. Segundo Brueggemann, recitar esse salmo durante uma epidemia não era apenas um ato de devoção religiosa, mas uma forma de resistência espiritual frente ao medo e à desesperança. A antropóloga Mary Douglas, conhecida por seus estudos sobre símbolos e rituais, sugere que práticas como a recitação do Salmo 91 durante epidemias funcionam como rituais de purificação que auxiliam as comunidades a estabelecer um senso de ordem e controle em meio ao caos. De acordo com Douglas, esses rituais não devem ser descartados como meras superstições, mas compreendidos como estratégias culturais para enfrentar ameaças invisíveis como as doenças. De uma perspectiva comparativa, é interessante notar que diferentes tradições religiosas possuem textos semelhantes que são utilizados para a proteção contra doenças. O estudioso das religiões comparadas Huston Smith afirma que a busca por proteção divina contra as doenças é um padrão universal nas tradições religiosas humanas. O Salmo 91 representa uma das expressões mais duradouras e disseminadas dessa busca universal. Na tradição cristã ortodoxa, particularmente nas igrejas grega e russa, há uma longa história de incorporação do Salmo 91 em orações específicas para tempos de doença. Esses molebens, ou ofícios de intercessão, combinam a recitação do Salmo com outras orações e rituais destinados a invocar a proteção divina contra enfermidades. Em algumas comunidades protestantes, especialmente durante os avivamentos religiosos dos séculos XVIII e XIX, o Salmo 91 tornou-se um texto central para as reuniões de cura. Pregadores como John Wesley, fundador do metodismo, frequentemente citavam esse salmo em seus sermões sobre a relação entre fé e saúde física. O historiador religioso Philip Jenkins documenta como, durante as epidemias de cólera do século XIX nos Estados Unidos, comunidades inteiras se reuniam para recitar o Salmo 91, às vezes durante a noite inteira. Segundo Jenkins, essas vigílias de oração centradas no Salmo 91 funcionavam não somente como atos religiosos, mas também como formas de fortalecer a coesão comunitária em tempos de crise.
Na tradição católica, o Salmo 91 foi incorporado em bênçãos específicas para os enfermos e em rituais de exorcismo, refletindo a crença em seu poder para neutralizar forças maléficas, inclusive as doenças. O ritual romano, um livro litúrgico utilizado por séculos, inclui referências a esse salmo em orações para épocas de peste. O que torna essas evidências históricas fascinantes é a consistência com que o Salmo 91 tem sido utilizado especificamente como proteção contra doenças, apesar das diferenças teológicas entre as tradições. Essa consistência sugere que há algo nesse texto particular que ressoou profundamente com a experiência humana de vulnerabilidade diante da doença. A historiadora Eamon Duffy, em seu estudo sobre práticas religiosas populares, afirma que o apelo do Salmo 91 transcende divisões doutrinárias. Em momentos de crise sanitária, pessoas de diferentes origens religiosas encontraram neste texto uma linguagem comum para expressar sua esperança na proteção divina. Essas evidências históricas nos fornecem um contexto rico para compreender como o Salmo 91 funcionou como um recurso espiritual contra doenças ao longo dos séculos. Não se trata simplesmente de um texto antigo, mas de uma tradição viva que tem fornecido consolo e esperança a inúmeras pessoas em seus momentos de maior vulnerabilidade. Mas como podemos incorporar essa antiga sabedoria em nossas vidas modernas, especialmente durante este mês de abril, quando as doenças parecem rondar com maior intensidade? Existe uma forma de aproveitar o poder deste salmo sem abandonar nossa compreensão contemporânea de medicina e saúde? Essas são as perguntas que exploraremos na sessão a seguir, onde examinaremos aplicações práticas do Salmo 91 para a proteção contra doenças no mundo atual. Agora que exploramos a base histórica e teológica do Salmo 91 como proteção contra doenças, é hora de considerar como podemos aplicar essa antiga sabedoria em nossa vida cotidiana, especialmente durante o mês de abril, quando nosso sistema imunológico enfrenta desafios particulares. Incorporar o Salmo 91 em nossa rotina diária não requer práticas complicadas nem rituais elaborados. O essencial é a intencionalidade e a consistência com que nos aproximamos deste texto sagrado. Apresentamos a seguir um guia passo a passo para utilizar esse salmo como parte de sua estratégia de proteção durante este mês. A recitação matutina é uma das formas mais eficazes de começar o dia com uma mentalidade de proteção. Ao acordar, antes de enfrentar os desafios do dia, dedique alguns minutos para ler ou recitar o Salmo 91 na íntegra. A doutora Lisa Miller, psicóloga e diretora do Centro de Espiritualidade e Mente da Universidade de Colômbia, estudou como práticas espirituais matinais podem estabelecer um tom neurológico positivo para o restante do dia. Quando começamos o dia com uma prática contemplativa, como a recitação de um texto sagrado, explica a doutora Miller, ativamos o córtex pré-frontal e reduzimos a atividade da amígdala, criando um estado mental mais resiliente ao estresse e, consequentemente, mais favorável à função imunológica saudável. Essa prática matinal pode ser realizada sentado na cama, em pé próximo a uma janela que permita a entrada da luz do dia ou em qualquer ambiente tranquilo em sua casa. O importante é fazê-la antes de se imergir em notícias, e-mails ou redes sociais, permitindo que a mensagem do Salmo seja a primeira a impregnar sua mente. Práticas de meditação focada também podem potencializar o efeito protetor do Salmo 91. Uma técnica particularmente eficaz é a meditação sobre versículos específicos do Salmo que fazem referência direta à proteção contra doenças. Por exemplo, você pode dedicar de 5 a 10 minutos para meditar sobre o versículo 3. Ele te livrará do laço do caçador e da peste devastadora. Para essa meditação, sente-se confortavelmente em um lugar tranquilo, feche os olhos e repita o versículo lentamente várias vezes. Visualize uma luz protetora envolvendo seu corpo enquanto recita as palavras. O rabino Zalman Schachter Shalom, pioneiro na integração de práticas contemplativas na tradição judaica, recomenda habitar nas palavras do Salmo,
permitindo que elas se transformem em uma realidade viva em sua experiência interior. Estudos sobre meditação realizados na Universidade de Wisconsin pelo Dr. Richard Davidson demonstraram que esse tipo de prática contemplativa pode aumentar a atividade do hemisfério esquerdo do cérebro, associado a emoções positivas e a um sistema imunológico mais robusto. A recitação noturna do Salmo segue uma tradição milenar. Na prática judaica tradicional, o Salmo 91 é recitado antes de dormir como parte do Kriyat Shema al-Hamitah, a recitação do Shema antes de se deitar. Essa prática reconhece que durante o sono somos particularmente vulneráveis, e o Salmo serve como uma invocação de proteção para as horas noturnas. O neurocientista e especialista em sono, Dr. Matthew Walker, ressalta que rituais antes de dormir que reduzem a ansiedade podem melhorar significativamente a qualidade do sono, o que, por sua vez, fortalece o sistema imunológico. A recitação do Salmo 91 antes de dormir pode funcionar como um ritual calmante que prepara o corpo e a mente para um sono reparador. Para essa prática noturna, você pode ler o Salmo completo depois de se preparar para dormir ou focar especificamente nos versículos 5 e 6 que mencionam a proteção durante a noite. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas. A prática da respiração consciente, enquanto se recita o Salmo, pode potencializar significativamente seus efeitos. O Dr. Herbert Benson, fundador do Instituto Mente-Corpo de Harvard, desenvolveu o que chamou de resposta de relaxamento, um estado fisiológico que contraria os efeitos prejudiciais do estresse no corpo. Segundo Benson, combinar a respiração profunda com a repetição de palavras ou frases com significado espiritual pessoal pode desencadear essa resposta relaxante. Para incorporar essa técnica, tente sincronizar sua respiração com a leitura do Salmo. Inspire profundamente antes de cada versículo e expire lentamente enquanto o recita. Essa sincronização entre respiração e recitação cria um estado meditativo profundo que, segundo pesquisas, pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentar a atividade das células natural killer, componentes-chave do sistema imunológico. A escrita contemplativa é outra forma poderosa de internalizar a mensagem protetora do Salmo 91. Dedique 15 minutos para copiar o Salmo à mão, preferencialmente em um caderno especial reservado para essa prática. Essa técnica, conhecida como escrita sagrada ou scriptio divina na tradição monástica, permite que o texto se grave mais profundamente em sua mente e coração. A doutora Kathleen McGowan, neuropsicóloga que estudou os efeitos da escrita no cérebro, explica: o ato físico de escrever à mão ativa regiões cerebrais diferentes daquelas que são ativadas durante a leitura ou audição. Quando escrevemos à mão um texto que consideramos sagrado ou significativo, criamos conexões neuronais mais fortes e uma memória mais duradoura desse conteúdo. Para potencializar essa prática, considere escrever o Salmo completo uma vez por semana durante todo o mês de abril. Enquanto escreve, faça-o devagar, saboreando cada palavra e refletindo sobre seu significado. Alguns acham útil iluminar ou decorar certas palavras ou frases que consideram particularmente significativas, transformando essa prática em uma forma de oração visual. A visualização criativa combinada com a recitação do Salmo pode formar um poderoso escudo mental contra as doenças. Essa técnica, que combina elementos de práticas contemplativas antigas com descobertas modernas sobre o poder da visualização, consiste em criar imagens mentais específicas enquanto você recita o Salmo. Por exemplo, enquanto recita o versículo 4, com suas asas te cobrirá e debaixo delas encontrarás refúgio. Você pode visualizar um escudo protetor se formando ao redor de seu corpo, impenetrável às doenças. O Dr. Martin Rosman, pioneiro no uso de imagens guiadas para a saúde, documentou como essa técnica pode influenciar positivamente o sistema imunológico. Quando visualizamos com intenção e emoção, explica o Dr. Rosman,
ativamos as mesmas redes neurais que são ativadas em experiências reais. Isso pode ter efeitos mensuráveis em nossas respostas fisiológicas, incluindo aspectos da função imunológica. Para utilizar essa técnica, encontre um lugar tranquilo onde não será interrompido, feche os olhos e combine a recitação do salmo com imagens específicas de proteção e saúde. Você pode visualizar uma luz dourada ou um escudo que o envolve, ou imaginar-se completamente saudável e protegido, enquanto as palavras do salmo reforçam essa imagem mental. A recitação comunitária do Salmo 91 também possui um poder especial. Ao longo da história, as comunidades recorreram à recitação coletiva desse salmo durante tempos de epidemias e doenças. Essa dimensão comunitária adiciona uma camada extra de apoio e força à prática individual. Se você pertence a uma comunidade religiosa, considere propor um estudo ou uma recitação coletiva do Salmo 91 durante o mês de abril. Se isso não for possível, mesmo reunir-se com familiares ou amigos próximos para ler e refletir sobre esse texto pode amplificar seus benefícios. A psicóloga social, doutora Emma Seppälä, estudou como conexões sociais positivas podem fortalecer o sistema imunológico, sugerindo que práticas espirituais compartilhadas podem ter efeitos especialmente benéficos em nosso bem-estar físico. Na nossa era digital, mesmo encontros virtuais para recitar ou estudar esse salmo podem proporcionar alguns desses benefícios comunitários. Considere organizar uma videoconferência semanal com pessoas afins para recitarem juntos o Salmo 91 e compartilharem reflexões sobre seu significado e aplicação nestes tempos desafiadores. Outra prática poderosa é a aplicação específica do Salmo 91 em momentos de vulnerabilidade ou exposição a doenças. Por exemplo, antes de entrar em locais movimentados, onde o risco de contágio pode ser maior, como transporte público ou centros comerciais, você pode recitar mentalmente os versículos específicos que falam sobre proteção contra doenças. O Dr. Kenneth Pargament, psicólogo especializado em religião e espiritualidade, estudou como os enfrentamentos religiosos situacionais, práticas espirituais aplicadas em momentos específicos de estresse ou perigo, podem fornecer recursos psicológicos significativos para enfrentar ameaças. Segundo Pargament, essas práticas funcionam não apenas como expressões de fé, mas também como estratégias ativas para lidar com situações percebidas como ameaçadoras. Para implementar essa prática, memorize versículos-chave do Salmo, especialmente os versículos 3, 5 e 6, para recitá-los mentalmente quando você se encontrar em situações onde se sinta mais vulnerável a doenças. Essa recitação pode ser combinada com técnicas de respiração consciente para maximizar seu efeito calmante no sistema nervoso. A criação de lembretes visuais do Salmo 91 em seu ambiente diário pode reforçar constantemente sua mensagem de proteção. Essa prática tem raízes em antigas tradições, onde versículos desse salmo eram escritos em pergaminhos e colocados nas entradas das casas como uma espécie de mezuzot expandidas. Você pode criar cartões com versículos específicos do salmo e colocá-los em locais estratégicos de sua casa, junto à sua cama, no espelho do banheiro, na porta de entrada ou em seu local de trabalho. Esses lembretes visuais servem como âncoras espirituais, que o reconectam com a mensagem protetora do salmo ao longo do dia. A artista e terapeuta de arte Sarah Jenkins, que trabalha com pacientes em recuperação, ressalta: os lembretes visuais de textos que consideramos sagrados ou reconfortantes podem criar micromomentos de conexão espiritual durante o dia, interrompendo padrões de pensamento negativo e nos lembrando de nossa conexão com algo maior do que nós mesmos. Para uma versão contemporânea dessa prática antiga, você pode configurar lembretes em seu telefone ou computador que exibam versículos selecionados do Salmo 91 em intervalos regulares ao longo do dia, criando momentos de pausa contemplativa em meio à sua rotina. A combinação do Salmo 91 com práticas de gratidão pode potencializar significativamente seus efeitos protetores. Ao final de cada dia,
dedique alguns minutos para refletir sobre momentos específicos em que você se sentiu protegido ou experimentou o bem-estar durante o dia, conectando esses momentos com as promessas do Salmo. A doutora Brené Brown, pesquisadora sobre vulnerabilidade e resiliência, constatou que a prática regular da gratidão está associada a níveis mais elevados de bem-estar e a uma resposta imunológica mais forte. Ao combinar a recitação do Salmo 91 com o reconhecimento consciente de momentos de proteção em sua vida, você cria um poderoso ciclo de retroalimentação positiva que reforça a mensagem do Salmo através de sua própria experiência. Para essa prática, mantenha um diário de proteção durante o mês de abril. A cada noite, escreva 3 momentos específicos em que você se sentiu protegido ou experimentou bem-estar durante o dia. Em seguida, leia um versículo do Salmo 91 que ressoe com essas experiências. Essa prática combinada constrói uma ponte entre o texto antigo e sua vivência, fazendo com que suas promessas se tornem mais tangíveis e pessoais. A frequência e os momentos para a recitação do Salmo 91 podem ser adaptados à sua situação pessoal e ao seu nível de conforto com práticas espirituais. No entanto, estudos sobre hábitos e neuroplasticidade sugerem que a consistência é fundamental para estabelecer novos padrões cerebrais. A doutora Caroline Leaf, neurocientista que estuda a mente e o pensamento, recomenda praticar novos padrões de pensamento em ciclos de 21 dias para estabelecer novas conexões neuronais. Seguindo essa recomendação, considere comprometer-se com uma prática diária do Salmo 90 por pelo menos 21 dias consecutivos em abril, para experimentar seus benefícios de forma plena. Quanto aos momentos ideais para a recitação, além das práticas matinais e noturnas já mencionadas, estudos cronobiológicos sugerem que há outros momentos ao longo do dia nos quais somos particularmente receptivos às práticas contemplativas. Um momento especialmente potente é o meio da tarde, tipicamente entre as 2 e as 4 horas, quando muitas pessoas experimentam um declínio natural na energia e na atenção. O Dr. Michael Breus, especialista em cronobiologia, sugere que esses momentos de transição natural na energia podem ser oportunidades ideais para práticas contemplativas breves que restabelecem nosso equilíbrio mental e emocional. Considere programar uma breve recitação do Salmo 91 durante esse período da tarde como uma forma de reinício espiritual, que pode fortalecer sua resistência a doenças durante a segunda metade do dia. Para aqueles que não estão familiarizados com práticas espirituais ou que se sentem desconfortáveis com a ideia de recitar textos sagrados, o Salmo 91 pode ser abordado também como um texto de sabedoria ancestral, sem a necessidade de se vincular às suas dimensões religiosas específicas. Sua mensagem central de encontrar refúgio e fortaleza em meio a perigos e doenças transcende fronteiras religiosas específicas. O Dr. Jon Kabat-Zinn, fundador da redução do estresse baseada na atenção plena, MBSR, adaptou com sucesso práticas contemplativas tradicionais para contextos seculares, demonstrando que muitos de seus benefícios para a saúde podem ser experimentados independentemente de crenças religiosas específicas. Seguindo essa abordagem, você pode explorar o Salmo 91 como um texto poético que evoca imagens de proteção e segurança, permitindo que essas imagens ressurjam em sua mente ao longo do dia como lembretes de resiliência e bem-estar. Todas essas práticas compartilham um propósito comum: fazer com que a mensagem protetora do Salmo 91 deixe de ser meras palavras em uma página para se transformar numa presença viva e ativa em sua consciência diária. À medida que você incorpora essas práticas durante o mês de abril, poderá começar a experimentar não apenas os benefícios espirituais deste texto antigo, mas também seus potenciais efeitos sobre seu bem-estar físico e mental. Entretanto, é importante salientar que essas práticas espirituais não substituem as precauções médicas apropriadas. Elas oferecem, sim, um complemento poderoso a medidas como uma boa higiene, uma alimentação balanceada, exercício regular e o seguimento das recomendações médicas pertinentes. A sabedoria do Salmo 91
nos convida a uma abordagem holística da saúde, que honra tanto as dimensões físicas quanto espirituais do nosso ser. A história e a experiência humana estão repletas de testemunhos sobre o poder do Salmo 91 para proteger contra doenças e adversidades. Ao longo dos séculos, inúmeras pessoas experimentaram consolo, fortaleza e, segundo seus relatos, proteção tangível ao incorporar esse texto sagrado em suas vidas. Na nossa era moderna, esses testemunhos continuam, oferecendo perspectivas contemporâneas sobre essa antiga prática espiritual. Helena Martínez, uma enfermeira de 45 anos de Madrid, compartilha sua experiência. Trabalho em pronto-socorro e durante a pandemia de Covid-19 estive constantemente exposta ao vírus. Um colega sugeriu que eu recitasse o Salmo 91 antes de cada turno. Comecei a fazê-lo como uma forma de acalmar minha ansiedade, mas notei algo surpreendente. Enquanto muitos dos meus colegas adoeciam, eu inexplicavelmente permanecia saudável. Não posso provar isso cientificamente, mas em meu coração, acredito que esse salmo me protegeu durante aqueles tempos sombrios. O testemunho de Helena ressoa com muitos profissionais de saúde que, durante a recente pandemia, recorreram a práticas espirituais como o Salmo 91, como uma fonte de fortaleza e proteção. O Dr. James Parker, médico internista em Chicago, comenta: como médico, confio plenamente na ciência e na medicina. Mas durante a pandemia, vi tantos colegas recorrendo a práticas espirituais, além de todas as precauções médicas. Não vejo essas práticas como contraditórias, mas como complementares. Carlos Rodrigues, um professor universitário de 52 anos de Lima, compartilha uma experiência pessoal marcante. Durante anos, abril foi o meu mês mais difícil para alergias e resfriados. No ano passado, um amigo me falou sobre o Salmo 91 e como ele tem sido utilizado historicamente para proteção contra doenças. Decidi experimentá-lo, recitando-o a cada manhã e à noite durante todo o mês. Pela primeira vez na minha vida adulta, passei o mês de abril sem nenhum problema de saúde significativo. Pode ser coincidência, mas este ano estou fazendo o mesmo. Há algo reconfortante e fortalecedor nessas antigas palavras. Esses testemunhos contemporâneos encontram eco nas perspectivas de especialistas que estudaram a interseção entre espiritualidade e saúde. A doutora Lisa Miller, da Universidade de Colômbia, mencionada anteriormente, conduziu pesquisas sobre como a espiritualidade pode funcionar como um fator de proteção contra diversas condições, incluindo depressão e vícios. Segundo Miller, a conexão pessoal com algo transcendente, seja por meio da oração, meditação ou práticas como a recitação de textos sagrados, parece criar uma resiliência que tem efeitos mensuráveis na saúde física e mental. O rabino David Volpe, erudito e autor reconhecido, oferece uma perspectiva sobre por que o Salmo 91, em particular, parece ter um impacto tão significativo. Este salmo fala diretamente aos nossos medos mais profundos, doença, perigo, o desconhecido, e oferece não uma solução mágica, mas uma presença reconfortante. É como se dissesse: você não está só em sua vulnerabilidade. Essa mensagem por si só pode transformar a forma como experienciamos a ameaça da doença. O padre Thomas Keating, promotor da oração contemplativa cristã, afirmava que textos como o Salmo 91 funcionam em múltiplos níveis simultaneamente. Em nível consciente, oferecem consolo e esperança. Em níveis mais profundos, podem reorientar todo o nosso ser para uma postura de confiança que tem efeitos tangíveis em nossos sistemas corporais, inclusive o imunológico. A doutora Roberta Lee, especialista em medicina integrativa do Centro Médico Beth Israel em Nova York, observou em sua prática clínica como pessoas que mantêm práticas espirituais regulares parecem demonstrar maior resiliência diante das doenças sazonais. Não conseguimos explicar todos os mecanismos, mas vemos consistentemente que pacientes com práticas espirituais significativas tendem a se recuperar mais rapidamente e, em alguns casos, parecem menos suscetíveis a certos tipos de doenças. A comunidade científica
também tem começado a explorar os mecanismos pelos quais práticas como a recitação do Salmo 91 poderiam influenciar a saúde física. Pesquisas em psiconeuroimunologia, um campo que estuda as interações entre os sistemas psicológico, neurológico e imunológico, oferecem algumas pistas fascinantes. A doutora Esther Sternberg, pesquisadora do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos e autora de O Equilíbrio Interior, a ciência conectando a saúde e as emoções, explica: quando estamos em um estado de estresse crônico, nosso corpo produz hormônios como o cortisol, que com o tempo podem suprimir aspectos do sistema imunológico, tornando-nos mais vulneráveis a infecções. Práticas contemplativas como a meditação ou a recitação de textos sagrados podem ativar o sistema parasimpático, a resposta de repouso e digestão, contrabalançando esses efeitos negativos do estresse. Essa explicação fornece um possível mecanismo para entender como a recitação regular do Salmo 91 poderia contribuir para a proteção contra doenças, não por intervenção sobrenatural, mas por meio da redução do estresse e da ativação dos sistemas naturais de cura do corpo. O Dr. Andrew Newberg, pioneiro no campo da neuroteologia, usou tecnologias de imagem cerebral para estudar o que acontece no cérebro durante práticas religiosas e espirituais. Seus achados sugerem que a recitação regular de textos considerados sagrados pode alterar a atividade em regiões específicas do cérebro, especialmente aquelas associadas à atenção, regulação emocional e resposta ao estresse. Essas mudanças podem ter cascatas de efeitos em todo o corpo, inclusive no sistema imunológico. Em um estudo particularmente relevante publicado na revista Annals of Behavioral Medicine, pesquisadores descobriram que pessoas que participavam regularmente de serviços religiosos apresentavam níveis mais baixos de interleucina 6, um marcador inflamatório associado a diversos problemas de saúde. Embora esse estudo não tenha examinado especificamente a recitação do Salmo 91, ele sugere mecanismos potenciais pelos quais as práticas religiosas poderiam influenciar parâmetros relacionados à saúde. É importante notar que esses testemunhos e explicações científicas não sugerem que o Salmo 91 funcione como uma garantia mágica contra toda doença. Ao contrário, indicam que a recitação regular, como parte de uma prática espiritual significativa, pode contribuir para um estado mental e físico mais resiliente diante dos desafios de saúde enfrentados em meses como abril. Como ressalta o Dr. Harold Koenig, diretor do Centro para a Espiritualidade, Teologia e Saúde da Universidade de Duke, a pesquisa não sugere que a oração ou a espiritualidade substituam os tratamentos médicos convencionais. No entanto, há evidências crescentes de que podem complementar esses tratamentos e, em alguns casos, melhorar os resultados de saúde por meio de mecanismos que apenas começamos a compreender. A busca por compreender como e por que certas práticas espirituais podem influenciar a saúde física é um campo fascinante e em constante evolução. O que é inegável é que para inúmeras pessoas ao longo da história e até hoje, o Salmo 91 serviu como fonte de consolo, esperança e, conforme seus testemunhos, proteção tangível em tempos de vulnerabilidade a doenças. A ciência moderna está começando a lançar luz sobre as conexões entre nossa vida espiritual e nossa saúde física, proporcionando perspectivas fascinantes de como práticas ancestrais, como a recitação do Salmo 91, poderiam contribuir para nossa resistência contra doenças, especialmente durante períodos de vulnerabilidade sazonal, como o de abril. Pesquisas no campo emergente da psiconeuroimunologia revelaram conexões surpreendentes entre nossos estados mentais e o funcionamento de nosso sistema imunológico. A doutora Candace Pert, cujo trabalho pioneiro descobriu os receptores opioides no cérebro, chegou a descrever uma rede psicossomática que conecta mente e corpo através de mensageiros químicos chamados neuropéptidos. Em seu livro Moléculas da Emoção, Pert explica: os neuropéptidos e seus receptores são os mensageiros que transportam informações do cérebro para o sistema imunológico e vice-versa.
Quando experienciamos certas emoções ou estados mentais, liberamos diferentes combinações de neuropéptidos que podem fortalecer ou enfraquecer nossa imunidade. Essa compreensão oferece um possível mecanismo para explicar como a recitação regular do Salmo 91 poderia influenciar a saúde física. Quando uma pessoa recita esse texto com fé e concentração, ela pode experimentar emoções positivas, como confiança, paz e segurança. Esses estados mentais estão associados à liberação de neuropéptidos específicos que podem melhorar a função imunológica. O Dr. Jeffrey Dusek, diretor de pesquisa do Instituto Benson Henry para Medicina Mente e Corpo, no Hospital Geral de Massachusetts, estudou como a resposta de relaxamento, um estado fisiológico oposto à resposta de estresse, pode influenciar a expressão genética. Em um estudo publicado na revista PLOS ONE, Dusek e seus colegas descobriram que a prática regular de técnicas que induzem a resposta de relaxamento, como a meditação ou a recitação de mantras, pode alterar a expressão de genes relacionados à inflamação e à resposta ao estresse. O fascinante, explica Dusek, é que observamos mudanças moleculares concretas associadas a práticas contemplativas. Essas mudanças favorecem uma resposta imunológica mais equilibrada e eficiente. Essa perspectiva científica não diminui a dimensão espiritual do Salmo 91, mas oferece uma compreensão complementar de como sua recitação poderia contribuir para o bem-estar físico. Como ressalta o Dr. Francis Collins, diretor dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e cientista crente, a ciência e a fé não são concorrentes, mas formas complementares de compreender diferentes aspectos de nossa existência. O fato de a ciência começar a descobrir mecanismos biológicos para explicar os efeitos de práticas espirituais não diminui seu significado espiritual. Pelo contrário, revela a surpreendente complexidade com que fomos criados. Outro campo científico que lança luz sobre o potencial do Salmo 91 para a proteção contra doenças é a pesquisa sobre o efeito placebo. Longe de ser simplesmente um efeito ilusório, os estudos modernos sobre o placebo revelaram que a expectativa de cura pode desencadear mudanças fisiológicas mensuráveis no corpo. O Dr. Ted Kaptchuk, professor de medicina em Harvard e diretor do programa de estudos do placebo, demonstrou que o efeito placebo não é uma ilusão, mas um fenômeno biológico real que envolve neurotransmissores como a dopamina e os opioides endógenos. O efeito placebo é real e poderoso, explica Kaptchuk. Quando uma pessoa acredita firmemente que algo a ajudará, seu cérebro pode produzir mudanças fisiológicas que apoiem essa crença. Nesse contexto, a fé no poder protetor do Salmo 91 poderia ativar mecanismos semelhantes. Quando alguém recita este salmo com convicção, acreditando em sua promessa de proteção contra doenças, essa crença pode desencadear respostas fisiológicas reais e protetoras no corpo. No entanto, o Dr. Kaptchuk é cuidadoso ao apontar que isso não significa que o efeito seja apenas psicológico de forma diminutiva. Dizer que algo é apenas psicológico reflete uma compreensão ultrapassada da mente e do corpo como entidades separadas. A mente é um poderoso regulador de processos fisiológicos. A neurociência cognitiva também tem começado a explorar como as palavras e os textos podem influenciar nosso cérebro e, por extensão, nossa fisiologia. O Dr. Andrew Newberg, mencionado anteriormente, colaborou com o especialista em comunicação Mark Robert Waldman para estudar o impacto das palavras no cérebro. Em seu livro Palavras Podem Mudar Seu Cérebro, Newberg e Waldman explicam: palavras com conotações positivas e espirituais podem ativar áreas cerebrais associadas ao bem-estar e reduzir a atividade em regiões vinculadas ao estresse e ao medo. Ao examinarmos o Salmo 91, percebemos que ele está repleto de palavras e imagens positivas de proteção, refúgio e segurança. Um texto como o Salmo 91, sugere Newberg, recitado regularmente com atenção e convicção, pode literalmente reconfigurar certas redes neurais, favorecendo estados mentais associados à resiliência e ao bem-estar.
A pesquisa sobre meditação fornece outra janela para entender como a recitação contemplativa do Salmo 91 poderia influenciar a saúde física. Estudos realizados pela doutora Sarah Lazar, da Escola de Medicina de Harvard, demonstraram que a meditação regular pode alterar fisicamente o cérebro, aumentando a densidade da matéria cinzenta em regiões associadas à atenção, empatia e regulação emocional. O que mais me surpreendeu, comenta Lazar, é que essas mudanças não requerem décadas de prática. Começamos a ver diferenças estruturais no cérebro após apenas 8 semanas de meditação regular. A recitação contemplativa do Salmo 91 compartilha muitas características com práticas meditativas, sugerindo que, quando praticada regularmente, pode produzir benefícios cerebrais semelhantes. Essas mudanças cerebrais, por sua vez, podem contribuir para um sistema imunológico mais robusto. A doutora Linda E. Carlson, professora de psicologia oncológica na Universidade de Calgary, estudou como práticas contemplativas afetam diretamente marcadores imunológicos. Em um estudo publicado na revista Cancer, Carlson e seus colegas descobriram que um programa de 8 semanas de meditação com atenção plena e yoga produzia mudanças significativas nos padrões de expressão genética de pacientes com câncer, especificamente em genes relacionados à inflamação. Nossos achados, explica Carlson, sugerem que práticas como a meditação podem modificar a expressão gênica de forma a favorecer a saúde. Isso fornece um possível mecanismo para explicar os benefícios observados das práticas contemplativas. No contexto de abril e sua conhecida associação com o aumento das doenças respiratórias e alergias, essas perspectivas científicas são particularmente relevantes. O estresse, conhecido por suprimir aspectos do sistema imunológico, tende a aumentar durante períodos de transição sazonal, quando o corpo se adapta a novos padrões climáticos. Práticas como a recitação do Salmo 91 podem oferecer um contrapeso a esse estresse, potencialmente diminuindo a vulnerabilidade a doenças sazonais. O Dr. Bruce McEwen, neurocientista da Universidade Rockefeller e pioneiro na pesquisa sobre o estresse, cunhou o termo carga alostática para descrever o desgaste acumulado que o estresse crônico impõe ao corpo. Segundo McEwen, qualquer prática que reduza a carga alostática pode, teoricamente, aumentar a resistência a doenças, especialmente durante períodos de vulnerabilidade, como as mudanças sazonais. A recitação regular do Salmo 91, com seu ênfase na proteção e na segurança, pode funcionar como uma intervenção para reduzir essa carga alostática, especialmente em pessoas para quem esse texto tem um significado espiritual profundo. É importante notar que essa compreensão científica emergente não sugere que a recitação do Salmo 91 substitua as medidas médicas preventivas apropriadas. Pelo contrário, ela oferece uma perspectiva de como essa prática ancestral pode complementar outras estratégias de saúde, criando uma abordagem mais holística para a proteção contra doenças durante abril e além. Como resume o Dr. Gregory Fricchione, diretor do Programa de Resiliência do Hospital Geral de Massachusetts, os sistemas de crença e as práticas espirituais não operam em um vácuo biológico. Eles estão intimamente conectados aos nossos sistemas neurológico, endócrino e imunológico. A recitação de um texto como o Salmo 91, especialmente quando enraizada em um sistema de crenças significativo, pode ativar múltiplas vias fisiológicas que promovem a resiliência e a saúde. Essa convergência entre a sabedoria antiga e a ciência moderna nos oferece uma compreensão mais rica de como o Salmo 91 pode funcionar como uma ferramenta de proteção contra doenças, especialmente durante um mês como abril, quando nossos corpos enfrentam desafios imunológicos específicos. À medida que integramos essa compreensão em nossas vidas, podemos abordar este texto sagrado não apenas como um artefato histórico ou uma expressão de fé, mas como parte de uma abordagem holística da saúde que honra tanto nossa dimensão espiritual quanto física. Ao longo de nossa exploração do Salmo 91, como proteção contra doenças durante abril, surgem naturalmente questões importantes.
vamos abordar algumas das dúvidas mais comuns que você possa ter sobre essa prática espiritual. Funciona o Salmo 91 como uma garantia absoluta contra doenças? Essa é talvez a pergunta mais frequente e merece uma resposta detalhada.